Bom dia a todos. Estou um pouco assustado, porque fui avisado há poucos minutos que iria falar. A questão das fundações de apoio no Estado de São Paulo merece um parêntese. Enquanto no Brasil as fundações que apoiam as universidades federais têm um regulamento desde 94, que é a Lei 8958, em São Paulo nada existia. Então, depois que nós passamos a atuar na Fundunesp, nós fizemos uma pesquisa nacional que demonstrou que a Lei de Inovação do Estado de São Paulo não contemplava também fundação de apoio. Fizemos uma proposta ao secretário de Ciência e Tecnologia à época, que acolheu, criou um grupo de trabalho com as universidades, Instituto de Pesquisas e a Fundação de Apoio. Nós tivemos a oportunidade de dar assessoria jurídica ao grupo, que acabou resultando nesse decreto que o professor Figueira projetou, que é o 62817, de 4 de setembro de 2017. Mas o problema de São Paulo ele é anterior. Nós temos que voltar à Constituição de 88. Se os senhores lerem a competência do Tribunal de Contas para julgar contas de administradores públicos, fundações instituídas e mantidas. A Constituição do Estado de São Paulo ela é de 89, um ano após a federal. E, espertamente, ou não sei por que razões, a expressão foi colocada ou mantida, instituídas ou mantidas. Então, isso alargou a competência do Tribunal de Contas de maneira inconstitucional, e hoje ele tem perto aí de 63, 70 fundações privadas que fazem parte do rol de jurisdicionados. Até há bem pouco tempo. Até hoje, ele trata algumas fundações privadas como se públicas fossem, exigindo, por vezes, concurso público, licitações da 866. Por isso que nós também colocamos no decreto a desobrigação de utilização da Lei 866. Bom, então, esse é um cenário. E existem processos no Tribunal de Justiça de São Paulo que estão tratando dessa condição, mas existe certa dificuldade jurídica em face do relacionamento entre esses tribunais, a proximidade de relacionamento. Mas nós não vamos desistir da luta. Em relação eu vou me permitir, professor Figueira, sobre a aplicabilidade da Lei 8958, na minha leitura jurídica, em 2013, nós tivemos uma lei que alterou o âmbito de incidência da Lei 8958. A Lei 8958 ela fixava exclusivamente as instituições federais de ensino superior. A lei, acho que 12863, de 2013, ela diz o seguinte: e as ICTs, instituições de ciência e tecnologia, previstas na Lei 10973, que é a Lei Nacional de Inovação. Então, eu entendo que, no âmbito de incidência da Lei 8958, as ICTs estaduais estão incluídas, porque elas estão lá na Lei de Inovação. Se analisarmos o que significa uma ICT, pode ser pública ou privada, não é só federal, é nacional. Então, eu entendo que as fundações estaduais também, que apoiam as estaduais, têm respaldo na Lei 8958. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de falar. Bom dia a todos. Meu nome é Benedito Neto, eu sou assessor jurídico da FUNCAMP, a única fundação de apoio da Unicamp. Também compartilho do susto aí do doutor João Batista, que fiquei sabendo também há pouco que ia participar, mas é um grande prazer. Eu queria só trazer algumas coisas. Nós estamos vivendo em São Paulo a CPI das universidades, e, por consequência, as fundações de apoio, que apoiam
os projetos de pesquisa, especialmente, foram também convidados a participar. O que eu posso dizer inicialmente a todos os senhores e senhoras é o seguinte: se isso acontecer nos outros estados e também no âmbito federal, estejam preparados. É um ambiente extremamente hostil. Nós ficamos lá, o diretor executivo da Fundação ficou prestando depoimento por cerca de 3 horas. E, assim, eu fui assessorá-lo, também fui questionado na CPI. E, assim, uma primeira impressão que nós temos é que eles conhecem muito pouco do que estão falando, do que se debruçaram, né, a apurar. Para falar da minha casa, tem que ir lá na minha casa. Conhece o funcionamento, vai ser um prazer receber. A gente pode explicar. Só depois que for lá, você vai ter condição de dar uma sugestão, fazer uma crítica, ter dúvidas. Então, assim, nós sentimos um certo despreparo, pelo menos inicial, de quem estava fazendo as apurações. Uma coisa também que nos deixou um pouco assustados até foi o fato de que parece que pesquisa no Brasil virou crime. Parece que quem faz pesquisa é criminoso, que está tudo errado. E a gente tem que inverter isso, né? Um outro problema é a questão da autonomia universitária. Todo mundo tem que lutar com unhas e dentes para o prevalecimento da autonomia universitária. Parece, assim, em alguns momentos, que somos meio que bandidos, né? Mas eu acho que isso causa um efeito positivo, pelo menos em mim e na Fundação, na FUNCAMP. Foram tantos questionamentos que a gente saiu assim: olha, se você está questionando a minha honestidade, então, a partir de agora, mais honesto ainda eu vou ficar. Agora você vai ter mais trabalho comigo. Então, assim, é um ambiente muito complicado. Espero que ninguém passe por isso. Eu acho assim, nós tivemos o fato da FUNCAMP ser a única fundação de apoio, diferente da USP, da FUSP, né, que tem outras, da USP, que tem outras fundações, da Unesp, que também não num número tão elevado, né? Eu acho que isso também nos beneficiou. E também eu acho que, em relação à FUNCAMP, foi um pouco mais tranquilo, porque nós tínhamos deputados na comissão que conhecem muito bem o trabalho da Unicamp, especialmente, e principalmente na área de saúde, né? Muitos dos deputados lá são de cidades vizinhas que fazem uso do Hospital das Clínicas da Unicamp, onde a FUNCAMP também atua prestando um apoio muito grande. Nós cobrimos cerca de, não sei, mais de 40, 50 municípios, né? Tem muitos municípios próximos a Campinas que o projeto de governo não é contratar hospital, nada, é contratar ambulância para levar na HC da Unicamp. Então, assim, o fato de conhecerem o nosso trabalho ajudou bastante. Outro ponto que eu queria destacar é em relação ao Tribunal de Contas, né? O Dr. João Batista aí luta incansavelmente na defesa das fundações. Nós também temos muitos processos com o Tribunal de Contas, né? Eles têm uma dificuldade muito grande para entender a nossa natureza jurídica. Eles querem a todo momento caracterizar as fundações de apoio como fundações públicas. Poxa, no caso da FUNCAMP especificamente, nós somos criados antes da Constituição. Tem registro em cartório, ato jurídico perfeito, não tem muito o que questionar. E o pior de tudo é que, às vezes, nós conseguimos alguns posicionamentos dentro do tribunal falando: olha, vocês são uma fundação privada. E, meses depois, o mesmo conselheiro que falou que é privada fala que é pública. Então, assim, às vezes dá vontade da gente sumir. Mas a gente não some e ganha mais força e mais coragem para brigar contra isso. Temos também o problema de prestação de contas, né? Somos questionados constantemente como prestação de contas. A FUNCAMP desenvolveu, com muito trabalho, né, horas e horas de trabalho, dias e dias, um modelo de prestação de contas que nós apresentamos ao tribunal. Nas primeiras apurações do tribunal, logo depois que montamos esse modelo, nós fomos muito elogiados. O tribunal falou: agora vocês chegaram no modelo. Meses depois, o nosso modelo não funciona mais. Nosso modelo é ruim, precisa ser reformulado, não explicita como que a FUNCAMP realiza suas atividades, como que ela presta contas. É difícil.
É difícil, mas, assim, é essa dificuldade que nos motiva, né? E vai ser uma briga incansável, não tem jeito, não tem jeito. Parece que os conselheiros eles têm prazer, às vezes, em entrar no embate conosco, e acho que, não sei se o senhor concorda também, doutor João Batista, o senhor também, eu acho que nós temos agora, nós temos lá o Ministério Público de Contas, né, que também tem nos criado muitos problemas. Também me parece que falta um certo preparo, uma especialização da atividade para que o seu exercício seja mais tranquilo e, assim, entender que o objetivo é sempre o melhor. O objetivo é sempre mostrar como a fundação é importante, é sempre mostrar que nós prestamos as atividades de acordo com o que diz a lei, e eles têm que aceitar que existe uma lei que eles têm que seguir, né? E que, assim, nós, por exemplo, temos uma briga grande com o Tribunal de Contas, na FUNCAMP, porque nós não prestamos contas dos recursos privados. Pode falar o que quiser, nós não vamos prestar, nós vamos judicializar a questão. Os recursos públicos estaduais, nós vamos informar. Não tem problema nenhum, é nossa obrigação, a gente não faz nada errado. E se a gente tiver, porventura, fazendo alguma coisa que não seja correta, vamos conversar, mostra o caminho, vamos discutir, vamos debater. Não tem bandido. O objetivo é contribuir para a pesquisa do país, para o ensino, para a extensão e auxiliar a universidade o máximo que pudermos. Acho que é isso. Agradeço a atenção. Eu queria fazer só alguns comentários sobre a CPI, o que é curioso, é porque o deputado Wellington Moura, que foi o presidente, ele é do PSL, e ele é vice-líder do governo. Então, os sinais que a gente tem políticos dentro de São Paulo, que são, a gente não entende bem o que está acontecendo. Ele é vice-líder do governo e ele foi o presidente. O vice-presidente é a deputada Carla Morando, que é a esposa do prefeito de São Bernardo do Campo. Que esse prefeito entrou com uma ação de... Como é que... Obrigado. Ação direta contra uma... Ano passado houve uma mobilização e foi feito um aumento votado e aprovado pela Assembleia Legislativa, um aumento do teto dos servidores do Executivo, incluindo os professores, que ia ser um aumento escalonado em 4 ou 5 anos. Foi aprovado isso com, acho que uma diferença de votos, de 80 e tantos a 3 votos. E aí esse prefeito, que é de São Bernardo do Campo, que é do PSDB, ele entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, e aí foi suspenso esse processo todo. A secretária, acho que a relatora da CPI é a Valéria Bolsonaro. Um outro membro era o Mamãe Falei, né? Que era o Arthur Mamãe Falei, que eu não sei, ele não estava no dia que eu fui lá. Ou seja, essas pessoas que foram tentar questionar as atividades da universidade, questionar os reitores da universidade, né, que todos eles são pesquisadores de renome na área de atuação, e eles desconheciam muito o que se passa, o que é, como funciona, até a questão do que envolve, né, o fato de você estar numa administração de uma universidade, sendo reitor, né, da USP, da Unicamp, da Unesp, qual é a responsabilidade que isso representa, né, e, vamos dizer, a dedicação que a pessoa precisa ter. E isso eles ignoravam completamente, além de muitos deles terem ainda seus grupos de pesquisa, né, que todos são pesquisadores, né, senão você não consegue. Para ser reitor de uma universidade, você precisa ter estatura acadêmica para você ser aceito numa liderança desse tipo. Então, isso foi um problema. Então, esse viés, essa confusão toda. Esse ano também, em São Paulo, foi celebrado os 30 anos da autonomia universitária, né, que foi obtida em 1989, na época do governador Orestes Quercia. Foi bastante celebrado pelas 3 universidades, que, com isso, pelo menos, você tem uma autonomia, que você consegue ter uma independência em relação à Assembleia para você fazer a execução do seu orçamento. Mas a briga não acabou. Eu tive com o professor Varran, antes de vir para cá, nesse fim de semana, eu não sei os detalhes, mas houve o Tribunal de Contas, na sexta-feira, algum conselheiro impediu um concurso no Instituto de Química, não sei bem que tipo, porque eu não soube detalhes. Então, assim, esse ataque está permanente sobre não só a universidade, e, obviamente, isso respinga na Fundação. Esses 6 meses aí que houve essa CPI,
acho que causou muito ruído, né? Houve muito latido, né? No final, não saiu uma mordida no relatório final. Ontem à noite, o professor Varran distribuiu para a comunidade da USP um e-mail que ele avaliou todo o relatório da CPI, eu não tive tempo de ler, são 500 páginas, que não houve um levantamento de uma irregularidade maior em nada do que acontece, o que a gente já sabia de antemão. Obviamente, você precisa ter ajustes Eles questionavam muito sobre o portal de transparência, que não consegue descobrir, não sabe qual é o motivo da diária de afastamento de um professor. Tem uma coisa até que você teve a oportunidade de ler no Estado de São Paulo de ontem, tinha uma matéria sobre isso, inclusive tem a lista lá, um facsímile de uma planilha que tem lá no relatório da CPI sobre as diárias, umas coisas muito pequenas, né, que eles pegaram desses detalhes administrativos menores. Obviamente, a gente sabe que precisa sempre melhorar, né, mas é uma briga política que a gente não entende bem onde quer chegar. E a gente sabe que é um sistema que foi muito bem montado e bastante bem sucedido em termos de produção científica, inovação tecnológica, formação de pessoas, né? É uma coisa muito bacana. Eu, como professor, eu sou carioca, como eu já disse, eu trabalho em São Paulo há 24 anos, mas mais de 50% dos meus alunos foram de mestrado e doutorado, são alunos de outros estados. E eles vêm para São Paulo com bolsa da FAPESP. E ninguém pergunta de onde é que você veio e para onde é que você vai. Então, assim, isso não é só um patrimônio de São Paulo, isso é um patrimônio nacional. Então, a gente sabe, as lideranças, a grande número de pessoas, grupos de formação de ciência e tecnologia no Brasil todo saíram desse sistema. E esse sistema foi mais estruturado porque ele começou mais cedo e teve um investimento maior, né? Que, como a gente viu hoje cedo, a FAPESP foi fundada em 1960 e 1962. Houveram líderes, né, como o Carvalho Pinto, que criou um fundo, né, antes da FAPESP ter o orçamento, ele criou um fundo. A FAPESP tem um fundo patrimonial próprio que ela consegue manter as suas atividades, mesmo se houver cortes. Mas até a FAPESP, que hoje foi dita que ela é isenta, né, ano passado, ou há 2 anos atrás, houve uma pressão e cortaram 120 milhões no orçamento dela, acabou tendo que fazer uma manobra lá, um triplo mortal ali, carpado, para reverter esses 120 milhões para financiar projetos dos institutos de pesquisa do Estado. Mas toda hora a gente tem que ficar sempre alerta, porque realmente o cerco, às vezes, num momento de crise, qualquer recurso que sobra, as pessoas acham que podem, e eventualmente você pode matar um sistema desse tipo. Então, eu não sei, acho que agora a gente pode abrir, não sei se o professor Peregrino queria comentar alguma coisa especificamente para a gente abrir para algum questionamento. Por favor, alguém tiver alguma pergunta, alguma intervenção nessa terapia de grupo? Meu nome é Peregrino e eu tenho um problema. Terapia de grupo. Acho que São Paulo está vivendo assim, uma onda contra o nosso sistema estadual de lá. O João, conheço já há algum tempo, uma batalha pelo decreto que finalmente foi assinado pelo outro governador, né? Foi o governador anterior, o vice, né? O secretário. O vice do anterior que assinou o decreto que você queria. Foi uma batalha muito grande dele. Ele me contava isso todos os dias. Mas eu fiquei assustado com o que eles estão fazendo ali, porque o objetivo é estratégico de desmoralizar o sistema. Porque não tem sentido. Auditorias podem ser feitas a qualquer hora e você tem que estar sujeito, como o Benedito falou, tem que estar sujeito, tem que demonstrar, né? Não temos medo disso. A materialidade das compras, né? A alocação dos recursos, prestação de conta, eu tenho. Agora, a maneira como está sendo tratado é persecutória. É persecutória. Ali está virando uma delegacia de polícia. E eu não entendo como é que o Ministério Público de São Paulo, que tem um grande procurador de justiça, que eu considero o Ayrton Grazioli, já frequentou o nosso Congresso, não deu conta de frear essa onda do Tribunal de Contas, querendo estatizar vocês, né?
porque tornar uma fundação de direito privado, regido pelo Código Civil, artigo 66, dizer que isso é público, tem que estar de má fé. Tem que estar de má fé. Isso é o terceiro setor, cara. Aqui tem um promotor de justiça, que recebeu o nosso troféu de ontem, o Léo, tem a Faildes, outra promotora, que são pessoas que têm uma visão diferente, mas um promotor de justiça aceitar que um tribunal de contas, um órgão auxiliar do governo do Estado, do parlamento estadual, estatize uma fundação assim, é um absurdo. Acho que passa do ridículo, passa da linha vermelha. Então, eu estou muito assustado com a gula, né, ou a vontade de fazer assim, essa quebra de imagem do nosso sistema, né, que teve tantas vantagens para o país inteiro. O modelo da FAPESP, você falou, ele em 61, Carvalho Pinto deu 1%, mas a FAPESP foi criada há mais tempo, ele passou 10 anos hibernando. Depois foi o Carvalho Pinto que chegou e disse, não, vai ser 1% da arrecadação dos impostos de São Paulo. Aí ela alavancou-se como a melhor fundação de amparo à pesquisa. Então, a minha lição de tudo isso é o seguinte: se nós, do Confis, e aí eu falo, espero que esteja falando por todos, mas pelo menos esse é o empenho que a gente está fazendo, não comunicarmos o que nós estamos fazendo pedagogicamente em prol da ciência e da tecnologia do Brasil e do interesse público, eles vão vir para cima da gente também. Já estão vindo. O Rio de Janeiro está sofrendo uma perseguição, vou dizer com todas as letras, uma perseguição de parte da promotoria de fundações. Estão fazendo uma devassa, estão condenando as fundações do Rio de Janeiro em nome e prejudicando o interesse público. A quantidade de projetos que o Rio de Janeiro tem, que a minha fundação tem, que a Fiocruz tem, que a FEC da UF tem, que a FEMAR e tantas outras que estão lá no Rio de Janeiro, a quantidade de projetos, a FAC, né, e tantas outras, é enorme. Mas eles estão querendo desmoralizar. E se desmoralizar esse sistema, a gente não capta mais dinheiro. Os endowments que nós comemoramos quando conseguimos voltar à Lei 13.800, eles só vêm se nós tivermos a reputação. E essa reputação, hoje, se alguém... Agora, recentemente, o meu gerente que está aqui, o Diogo, falou que o BNDES me chamou para demonstrar o negócio lá, porque prestação de contas, entendeu? É um financiamento. Esse financiamento vai ficar comprometido. E doações de privados para uma entidade que não esteja 100%, quando está 100%, ele não doa para a pesquisa, esse país é assim. Agora, não estando 100%, vamos supor, vamos nos dar uma nota 9, 90%, não vão dar o dinheiro para a gente guardar o dinheiro, aplicar na ciência. Então, eu acho que é uma lição que essa questão de São Paulo, que eu me disponho e reafirmo, já disse para você, Antônio, se você quiser o Confis ali todo dia na CPI, eu já me ofereci para depor na CPI. Se o cara não quiser, eu vou lá, como testemunha do sistema estadual, porque aí eu sou isento, vocês são corporativos, estão se defendendo. Mas vai o Confis de alguém, eu vou depor. Aliás, você soube até que meu nome foi citado. A primeira convocação que recebemos, né, o senhor foi agraciado com o título de diretor executivo da FUNCAMP. Até que seria bom, né? Mas hein, Benedito? Mas eles fazem uma confusão, isso é para mostrar a confusão. Me chamaram, eu sou do Rio. Não tem nada a ver, né? Então, isso mostra a confusão deles, a irresponsabilidade deles. Então, a minha proposta assim que eu tiraria disso aqui. Primeiro, solidariedade a vocês. Se quiserem apoio da direção do Confis, podem contar comigo. Quiser que eu vá lá, vou. Quiser assinar uma carta, eu assino. Quiser assinar a carta de todas as entidades da aliança que nós fizemos, que o Pancera representa, eu vou lá brigar para que a SPPC, a ABC e todo mundo assine uma carta. Vai ao deputado, a mãe do deputado, o prefeito, todo mundo. A gente manda uma carta para eles, bota no jornal, para reabilitar a moral de vocês, porque eu sei que vocês vão provar. Eu não tenho dúvida nenhuma, Benedito, você está certo. A honestidade nossa não tem. Se alguém errar, eu erro, você erra, qualquer um erra. Agora, dizer que é desonesto é outra coisa. Né? A gente quebrou esse paradigma assim, um pouco com a CGU, quando a gente foi na CGU. Falei, ô, Leonel, esse que recebeu o prêmio ontem. Espera aí, Leonel, vocês estão quebrando o sistema com essa mania de perseguir os nossos projetos. Vamos dialogar. E dialogamos. E foi o melhor remédio, foi dialogar com a CGU.
Então, eu deixo essa mensagem. Eu acho que vocês que estão aqui assistindo esse caso de São Paulo, não pensem que é para São Paulo, o recado é nacional, e tenham e vamos nos unir, porque pode vir fogo aí. Vem, eles estão vivos e eles querem partir para desmoralizar esse sistema, que é uma verdadeira assim, solução criativa na luta contra a burocracia na pesquisa. Viu? O Confis precisa de união interna, precisa de força. Se depender da diretoria, nós estamos em campo, mas queremos o apoio de todos. Vai lá, João, toca aí. Eu não poderia, deixar de registrar o seguinte, professor Peregrino. A nossa luta ela começou em 2015 e eu gostaria de destacar o seu apoio enquanto Confis. Nós, preliminarmente, entramos com um processo no Supremo Tribunal Federal e o Confis entrou como um amicus curiae. Por nossa infelicidade, o processo caiu com o respeitabilíssimo ministro Celso de Mello, mas que também é parceiro de 4 conselheiros do Tribunal de Contas. O processo acabou sendo denegado. Nesse processo também que está correndo em São Paulo, com o mesmo objeto, novamente o Confis está participando com o amicus curiae e foi aceito no processo. Vamos aguardar o caminhamento. Mas, como eu disse, começou em 2015, então o que está se assistindo é uma perda de espaço pelo Tribunal de Contas, e ele contamina, infelizmente, a Assembleia. Nós já tivemos a CPI das OS, questão do ano passado, que fizeram um carnaval no Estado. Eu tive com os deputados, mandei um documento para os deputados, dizendo o seguinte, os paulistas são bandidos em relação ao resto do Brasil, e agora assistimos à perseguição às universidades. Quer dizer, o que está por trás disso é um órgão de controle que não quer perder espaço. E ele está se sentindo ameaçado por alguns processos. Então, o último processo, só para informar, quando ele exigiu da FUNVET que fizesse concurso público, foi ao Ministério Público, o Ministério falou, não precisa, o Conselho Superior disse que não precisa, e eles continuam. O processo está na Justiça, está certo? E o novo artigo 28 da LINDB diz o seguinte, que o agente público responde pessoalmente quando ele age por dolo ou erro grosseiro. Então, tem um pedido nesse processo para multar uma servidora do Tribunal de Contas, porque chega um estágio que você não tem mais o que fazer. Você tem ordenamento jurídico, tem a lei do seu lado, nós temos que utilizar. É isso. Obrigado, João Batista. O que assusta mais, qual é o orçamento do Tribunal de Contas do Estado? Qual é o valor do orçamento? O orçamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é equivalente ao orçamento da Unesp, quase 1 bilhão e poucos reais. O orçamento do Tribunal de Contas do Estado. Acho que foi semana passada, saiu uma matéria sobre o orçamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 bilhões, que era o equivalente, se vocês lembram do slide que foi mostrado aqui pelo Dr. Fábio Guedes, a soma orçamento USP, Unicamp, Unesp, mais FAPESP, dá 12 bilhões, que é o mesmo orçamento. E aí se pergunta qual é o benefício que a justiça traz em relação à nossa sociedade. Quanto tempo demora um processo para ser julgado e tudo? São 600 desembargadores e mais 2.600 juízes. Quer dizer, é um negócio absurdo esse tipo de coisa, né? E a gente, obviamente, tem que se levantar e não deixar que isso, você tem que se colocar um limite. Professor Peregrino, não sei se alguém tem mais algum comentário. Tem uma pergunta. Desculpa. Eu sou o professor Frank Felizardo, presidente da Fundação Afunciperne, que é a Fundação de Apoio à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nós não somos uma fundação nova, somos embrionárias. Nós temos 5 anos de fundação. Nós estamos agora num diálogo muito positivo com o governo do Estado e com a Assembleia Legislativa para a construção de uma lei estadual e um decreto estadual. Só que eu percebi que no Brasil inteiro nós temos muitas poucas leis estaduais e decretos, são praticamente inexistentes. E na área jurídica do próprio Estado existe uma discussão muito forte da aplicabilidade da lei de fundações federal que a gente tem hoje.
A minha pergunta é, por que a gente tem tão poucas leis? É porque ela não teria funcionalidade, leis estaduais, e isso não facilitaria os nossos relacionamentos, as nossas regulações? Esse nosso diálogo com o governo do Estado e com a Assembleia, ela é positivo, é benéfico? Ele pode nos ajudar a essa evolução, ao nosso trabalho? Esse é o nosso questionamento. Obrigado. Acho que os advogados podem responder, mas eu acho que o diálogo é fundamental. Eu acho que você está tendo o diálogo com o governo e com a Assembleia, está no caminho certíssimo de começar já correto do início, né? E esse reconhecimento. Agora, em questão de legislação... Em relação às leis de inovação estaduais, nós fizemos uma pesquisa nacional que fundamentou levar o material ao governo de São Paulo, porque São Paulo tem uma lei de inovação de 2008, mas não regulamentou fundação de apoio e não regulamentou a remuneração do pesquisador. Então, a lei ficou inócua, não funcionou. Então, eu acho que depende e quando nós decidimos propor um decreto, não foi simplesmente, foi uma reflexão, porque se tivéssemos proposto uma nova lei, ela não sairia. Foi estratégico. O decreto, a gente resolveu com o Executivo. Se fosse para a Assembleia, não seria aprovado. Alô? Bom dia ainda. Boa tarde já. Bruno, da FUNAP, Fundação de Apoio e Pesquisa. Estamos lá em Goiânia. E eu queria só contribuir com um caso de sucesso da FUNAP. Nós, há uns 2 anos atrás, a nossa Universidade Estadual de Goiás tem aberto uma linha de discussões com o governo do Estado, com a Fundação. Eu não entendo qual é a relação, mas em Goiás a relação da Fundação com o Estado e com as universidades ela é muito positiva. Esse caminho de diálogo ele é bastante aberto. Então, em novembro de 2018, no ano passado, foi publicada a Lei 20.352, que disciplina o relacionamento da Universidade Estadual do Estado de Goiás com as fundações de apoio. No caso da lei, as fundações de apoio não são vinculadas à Lei 8.958, são vinculadas a obedecerem o Código Civil, serem fiscalizadas pelo Ministério Público, tem alguma relação com a 10.973, mas, enfim, a gente tem esse caso de sucesso. Acredito que essa lei pode contribuir com o pessoal que está com essas discussões, a Lei 20.352 do Estado de Goiás, do ano passado. O credenciamento ele é regulamentado e ele é o recredenciamento. O credenciamento ele é feito pela secretaria que tem a pasta da Ciência e Tecnologia. Do ano passado para cá houveram algumas mudanças. No Estado de Goiás nós tivemos mudança de governo, mas nós já estamos em conversas avançadas com o novo governo, com essa nova estrutura de Ciência e Tecnologia, para que o credenciamento saia já no começo do próximo ano. Na estrutura do Conselho Deliberativo da Fundação, nós temos um representante da Ciência e Tecnologia do Estado, então essa relação mais próxima facilita bastante conosco essa discussão. Obrigado. Muito obrigado. Só colocar mais uma coisa, no Estado de São Paulo nós temos também uma lei, não me recordo do ano agora, João, que determina que USP, Unesp e Unicamp devem privilegiar na celebração de convênios e contratos as suas fundações de apoio. Essa é uma lei importante, depois a gente pode passar o número, porque seria interessante que todos os estados tivessem isso. Fala a verdade, na prática não tem adiantado muito, mas é uma coisa, eu acho que é uma coisa boa. Só de ter uma lei que fala que necessariamente as universidades têm que privilegiar as suas fundações de apoio, é um caminho aí a ser trilhado que pode gerar bons frutos aí no futuro. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, Peregrino? Professor. Então, eu agradeço muito a presença de vocês e a atenção e as perguntas. E, professor Peregrino. Então, professor Peregrino, aqui, lembrando que 2 horas, todos aqui de volta, que vamos ter o debate sobre o Futuris, extremamente importante. Muito obrigado, então, a todos.